Você provavelmente já viveu isso. Ela apareceu, te olhou diferente, riu, trocou mensagens, parecia conexão. Mas de repente o jogo virou. O que antes era interesse, virou silêncio. O que parecia desejo, virou indiferença. E você ficou ali, tentando entender onde foi que errou. Mas e se eu te dissesse que a resposta não está no que você disse, nem no que você fez, mas no que você ativou, ou deixou de ativar, na mente dela? Segundo Carl Jung, os desejos mais profundos de uma mulher não são conscientes. Eles nascem do invisível, do que ela não entende, mas sente. E se você não souber como tocar esse ponto cego dentro dela, ela pode até gostar de você, mas nunca vai se entregar de verdade. A verdade brutal é: as mulheres não escolhem com a lógica, elas escolhem com o instinto. E o instinto delas responde ao arquétipo que você representa. Você pode ter o melhor papo do mundo, pode ser educado, bonito, bem-sucedido. Mas se você não souber quem você é no inconsciente dela, você nunca vai entrar na mente dela. Vai sempre estar do lado de fora, olhando, tentando decifrar. O que Jung descobriu, e que poucos homens sabem, é que a atração feminina é um teatro interno. Dentro da psique de cada mulher existem personagens, imagens e sombras que controlam o que ela deseja, mesmo que ela negue. E quando você aparece na vida dela, ela te compara inconscientemente com essas imagens. Ela não sabe que está fazendo isso, mas faz. Sempre. Ela está buscando algo que ela própria não entende. E se você souber encarnar esse papel invisível, ela não vai saber por quê, mas vai pensar em você sem parar. Vai se lembrar de você no silêncio. Vai sentir saudade antes mesmo de ter uma história com você. Não se trata de manipular, mas de entender o código oculto que move o desejo feminino. E esse código não se encontra em livros de autoajuda ou fórmulas de sedução baratas. Ele está no inconsciente coletivo, nos símbolos, nos traumas, no instinto ancestral. Está na parte mais primitiva e profunda da mente dela. E é sobre isso que você vai entender neste vídeo. Porque enquanto a maioria dos homens tenta conquistar uma mulher por fora, os poucos que dominam a psicologia entram por dentro e nunca mais saem. Para entender como entrar na mente de uma mulher sem que ela perceba, você precisa sair da superfície, parar de buscar respostas no comportamento aparente, porque o que move o desejo de uma mulher não está nos gestos, nas palavras ou nas ações visíveis, está no invisível. Está na imagem arquetípica que você representa dentro dela. Carl Jung chamou isso de ânima e ânimos, o feminino inconsciente dentro do homem e o masculino inconsciente dentro da mulher. Toda mulher carrega dentro de si uma imagem do homem ideal. Não o ideal estético nem social, mas o ideal simbólico. Uma figura que se formou ao longo da infância, dos traumas, das ausências do pai, das histórias que ouviu, dos filmes que viu, das paixões que a feriram. Essa imagem não tem rosto, não tem nome, mas tem energia. E quando um homem aparece e ativa essa imagem secreta, ela sente uma força que vai além da razão, algo que a atrai mesmo quando ela tenta resistir. E esse é o ponto. Você não conquista a mulher pela lógica, você conquista o inconsciente dela. Ou ela simplesmente vai embora. O que faz uma mulher pensar em você à noite não é o que você diz, é o que você representa sem dizer. E é aqui que entra o poder do arquétipo. Segundo Jung, arquétipos são padrões eternos, imagens primitivas que existem no inconsciente de todos nós. São modelos de energia que vivem na psique humana desde o começo da história. O guerreiro, o curador, o rei, o mago, o rebelde, o pai ausente, o amante ferido, o estranho misterioso. A mulher, sem perceber, busca esses arquétipos. Eles vivem dentro dela esperando por um corpo que os represente. E aqui está o erro de 99% dos homens. Eles tentam conquistar mulheres como homens genéricos, educados, previsíveis, bonzinhos, respeitosos, falando de igualdade e paz. Mas não percebem que o inconsciente feminino não deseja o previsível.
Ele deseja o primitivo, o real, o indomado, o que ativa os instintos. Ela quer segurança? Sim, mas antes disso ela quer mistério. Ela quer cuidado? Sim, mas antes disso ela quer intensidade. Ela quer estabilidade? Sim, mas antes disso ela quer domínio emocional. A mulher não deseja o que é simplesmente certo, ela deseja o que mexe com o que está escondido nela. E aqui vai uma verdade brutal. Toda mulher já sonhou em ser levada por um homem que ela não consegue controlar. Não no sentido vulgar, mas no sentido simbólico. Ela quer ser tocada no ponto mais escondido da alma. E para isso, você não precisa ser rico, nem bonito, nem famoso. Você precisa ser um espelho do desejo inconsciente dela. Um homem que representa uma força que ela não pode explicar. É por isso que o homem que tem domínio emocional e presença silenciosa mexe mais com ela do que o cara que fala bonito. O que sabe ouvir com o olhar afeta mais do que o que manda textão. O que tem mistério no olhar vale mais do que o que se exibe o tempo todo. Jung explicava que o desejo feminino responde ao símbolo, não ao argumento. E o símbolo do masculino que toca fundo nela é o homem que tem sombra, o homem que tem profundidade, o homem que não sorri para agradar, que fala pouco, mas carrega peso, que é intenso sem ser desesperado, que tem algo que ela quer decifrar, mas não consegue. Esse homem entra na mente dela sem forçar, sem correr atrás, sem provar nada. Sabe por quê? Porque o inconsciente feminino ama o que não se entrega de bandeja, o que desafia, o que ativa seus monstros internos, o que faz ela sentir que está viva. E o que a maioria dos homens faz? Corre atrás, explica demais, tenta parecer bonzinho e cada vez que faz isso, se torna invisível para o inconsciente dela. Porque no fundo, ela está testando você o tempo todo, não conscientemente, mas arquetipicamente. Ela testa para saber, você é forte ou vai ceder? Você aguenta o silêncio ou precisa de aprovação? Você é presença ou é carência disfarçada de gentileza? E o homem que entra na mente dela é o homem que responde com energia, não com palavras. Você não precisa ser um ator nem um manipulador, mas precisa ser um homem que já desceu no próprio inferno, que conhece sua dor, que tem cicatrizes, que já foi traído, que já caiu, mas que voltou, e agora anda com peso no passo e calma no olhar. Esse é o homem que não apenas atrai, ele imprime presença no corpo dela. Você entra pela porta de trás da psique, você ativa o símbolo, você se torna arquétipo. E quando isso acontece, ela pode até tentar te esquecer, mas algo dentro dela vai gritar quando ouvir seu nome. Você não precisa dizer uma palavra para entrar na mente de uma mulher. Na verdade, as palavras muitas vezes atrapalham. É no silêncio que ela te escuta mais alto. É no mistério que ela se sente mais atraída. É na presença não explicada que a mente dela começa a trabalhar, tentando decifrar quem você é, por que você está ali, o que você esconde e, principalmente, o que ela representa para você. Carl Jung dizia que toda mulher carrega dentro de si uma imagem do homem que procura. Essa imagem é inconsciente, é um arquétipo. E quando ela encontra um homem que toca esse símbolo, mesmo que levemente, ela sente algo que não consegue explicar. Um magnetismo ancestral, um desejo que parece não ter lógica. E é aí que você entra. Mas não com frases prontas, não com atitudes copiadas, não com ideias rasas que só funcionam com mulheres vazias. Você entra no inconsciente dela quando se torna um homem que transborda sentido, quando suas ações são guiadas por um propósito real, quando seu silêncio é mais seguro do que as palavras dos outros homens. É assim que ela sente que você não é só mais um. É assim que ela se aproxima e permanece. Porque mulheres não querem respostas, elas querem profundidade, não querem controle, querem sentir que você é livre. Porque se você é livre, você não precisa dela. E é exatamente isso que a faz querer você. O paradoxo do desejo começa aqui. Quanto menos você precisa, mais você atrai. Quanto mais você se conhece, mais ela se perde tentando entender você. E quanto menos você demonstra, mais ela imagina. Entrar na mente de uma mulher é sobre inspirar imaginação, não dar explicações.
É provocar emoções que nem ela entende de onde vêm. É fazer com que a presença dela ao seu lado nunca pareça uma certeza, mas sim uma conquista contínua. Ela precisa te sentir como algo que pode escapar, não por jogo, mas por essência. Porque você é tão comprometido com o seu caminho, tão imerso no seu mundo, que ela precisa encontrar um lugar nele, ou se perder para sempre, tentando. Carl Jung chamava isso de projeção do ânimos. É quando ela enxerga em você o que nem sabia que buscava. Mas isso só acontece com homens que fizeram o trabalho interior, que mergulharam no caos da própria alma e voltaram com clareza, que conheceram suas sombras e agora caminham com elas como aliadas. Porque quando um homem encontra sua sombra, ele se torna inteiro. E um homem inteiro é irresistível. Enquanto a maioria tenta ser bonzinho, você se torna íntegro. Enquanto os outros bajulam, você observa. Enquanto eles pedem validação, você oferece direção. E essa diferença é brutal. Porque mulheres não querem ser o centro do seu mundo. Elas querem fazer parte de um universo que já está completo. Elas querem ser atraídas para uma jornada que já começou e que não para por causa delas. O segredo não está em tentar impressionar, está em inspirar. Não está em prometer amor, está em representar algo maior que o amor comum. Propósito, clareza, força, profundidade. Quando ela percebe isso em você, a mente dela não consegue mais descansar. Porque agora, toda vez que ela encontrar um homem comum, ela vai lembrar do seu silêncio. Toda vez que alguém tentar agradá-la, ela vai lembrar da sua calma. E toda vez que o ego dela pedir controle, ela vai lembrar que você não se submete. E isso vai enlouquecê-la. Mas é preciso responsabilidade, porque entrar na mente de uma mulher sem estar preparado é perigoso. Você não pode tocar o mundo interno de alguém se ainda não domina o seu. Senão, em vez de despertar desejo, você provoca trauma. Em vez de inspirar respeito, você gera confusão. E isso volta contra você. Sempre volta. Então, antes de usar qualquer técnica, qualquer ideia, qualquer estratégia, se torne um homem que vale a pena ser lembrado. Um homem que, mesmo em silêncio, carrega uma mensagem. Um homem que não precisa se explicar, porque ele é, e isso basta. Você nunca entra na mente de uma mulher dizendo, me note. Você entra quando ela percebe que não pode te decifrar. Quando você é diferente de tudo que ela conhece, mas ainda assim estranhamente familiar. Porque existe algo em você que toca uma parte esquecida dela. Uma parte que ela mesma não sabia que existia. Essa é a arte mais profunda do masculino. Ser aquilo que a mulher sente que precisa, sem que ela saiba explicar porquê. Jung chamou isso de ressonância arquetípica. Você se torna um símbolo vivo, de proteção, de direção, de desafio, de transcendência. Mas não porque você finge ser, e sim porque você é. E sabe qual é o maior erro dos homens que desejam ser inesquecíveis? Eles acham que precisam se adaptar às mulheres. Mas mulheres não desejam adaptação, elas desejam estrutura. Elas querem ver em você uma muralha silenciosa que não muda com o vento. Porque o feminino é caos, é movimento, é sensação. E o masculino verdadeiro, o que mexe com a alma delas, é aquele que não se curva, que observa, que escuta, que lidera, que não se afoga nos caprichos do momento. Você não precisa competir com outros homens, você só precisa ser raro. E homens raros têm uma postura que fala mais alto que 1000 palavras. Eles não se explicam, eles não se apressam, eles não cedem à necessidade de aprovação, porque eles não estão tentando conquistar uma mulher. Estão vivendo um propósito. E é isso que as atrai com força quase espiritual. Quando ela sente que você tem uma missão maior do que o desejo dela, ela não te vê mais como um homem qualquer. Ela te vê como uma chance de se elevar também. Porque, no fundo, o que a maioria das mulheres busca não é só um relacionamento. É transcendência. É alguém que as tire da repetição das emoções superficiais e as leve para algo mais alto, mais íntimo, mais simbólico. Mas isso exige coragem, porque para entrar na mente dela, primeiro, você precisa ter mergulhado na sua. Você precisa ter enfrentado seus próprios fantasmas, ter se tornado amigo do seu silêncio,
ter conhecido suas quedas e feito delas fundações, ter aprendido a ficar sozinho sem sentir solidão, ter construído um templo interno onde só entra quem honra esse espaço. E aí sim, quando uma mulher te encontrar, ela vai sentir que ali há algo mais. Algo que não se compra, não se aprende em fórmulas baratas, não se copia de vídeos virais. Ela vai perceber que você é um homem com profundidade, que você tem camadas, que você pensa antes de falar, que você observa mais do que reage, que você oferece presença ao invés de promessas. E isso, na mente dela, vai soar como um enigma que ela precisa resolver. E ela vai tentar, vai te testar, vai te provocar, vai buscar brechas, porque é assim que ela entende se você é real. E se você resistir, não com frieza, mas com autenticidade, ela vai se render. Não ao seu corpo, mas ao que você representa. E esse é o verdadeiro poder. A maioria dos homens é esquecido logo depois do primeiro beijo. Mas um homem que entra na mente, esse permanece por anos. Às vezes, para sempre. Não porque ele disse as palavras certas, mas porque ele despertou o desejo silencioso que toda mulher carrega. Ser tocada por algo maior que ela. E quando você se torna esse algo maior, você não precisa correr atrás. Ela virá, porque a mente dela não vai conseguir te deixar para trás. Mas entenda uma coisa, o jogo real não é sobre sedução, é sobre consciência. Não é sobre manipular o que ela pensa, é sobre encarnar o que você verdadeiramente é. Porque o homem que vive para agradar se torna refém da atenção. Mas o homem que vive em paz com seu próprio silêncio se torna soberano. Ele não mendiga amor, ele inspira devoção. Carl Jung dizia que aquilo que você não traz à consciência se manifesta na sua vida como destino. E isso também vale para o amor. Enquanto você não entender quem você é, vai continuar atraindo mulheres que refletem sua confusão interna. Mulheres que vêm para provar algo, para preencher um vazio, para te testar. E quando não conseguirem o que querem, irão embora. Não por maldade, mas porque inconscientemente você pediu que fosse assim. Você quer ser um homem que ela nunca esquece. Então pare de se tornar o que ela quer e comece a se tornar o que você nasceu para ser. Um homem guiado por princípios, não por impulsos. Um homem com valores mais altos do que o prazer do momento. Um homem que sabe que não precisa gritar para ser ouvido, porque sua presença já fala mais alto do que qualquer palavra. O mundo está cheio de homens que dizem eu faria qualquer coisa por uma mulher. Mas são poucos os que dizem eu me tornarei o tipo de homem que nenhuma mulher vai querer perder. E esses poucos, esses são os que deixam marcas, que ocupam o espaço mais profundo da mente feminina. Não como uma lembrança qualquer, mas como um enigma que continua vivo. Agora escuta. Talvez você tenha vivido anos correndo atrás de respostas, tentando entender por que algumas mulheres te rejeitam, por que outras te usam, porque você parece sempre escolher quem não fica. Mas talvez tudo isso tenha sido necessário para te obrigar a olhar para dentro, para te mostrar que o verdadeiro poder nunca esteve nelas, sempre esteve em você. Você só precisava despertar. E se esse vídeo mexeu contigo, não apenas com tua mente, mas com tua alma, então saiba, isso não é por acaso. Esse é o momento em que o universo testa se você está pronto para quebrar o ciclo, para assumir a sua própria narrativa, para sair do papel de vítima e se tornar o autor da sua jornada. Se você sente que chegou sua hora, então inscreva-se, não por mim, mas por você, porque os próximos conteúdos que virão aqui não são para homens comuns, são para aqueles que estão dispostos a cavar fundo, a se reconstruir e a se tornar inabaláveis. Aqui a gente não brinca com o masculino, a gente honra ele. Você já passou tempo demais tentando ser aceito. Agora é hora de se tornar impossível de ignorar,